Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Então, Sérgio, Não é, pai, Paulo? tudo bem? Cá estamos. Vamos Pronto falar para hoje. mais uma hora de diários. É. Nesta semana, depois fizemos nestas últimas 2 semanas, fizemos um jejum. Mas ainda incursões. as incursões para outros temas, mas ainda não terminamos a nossa questão da Oi, vestimentária. Isso tem pano para mangas. Mas Estou sempre a dizer isto. sim, exatamente, o vestimentário e pano para mangas faz sentido. Faz. Faz sentido, faz. E tínhamos ficado no século XVII. Na última vez falamos neste tema. E agora falámos na questão do tricórnio, nas evoluções a nível do próprio fardamento. Sim, aquilo que vem do final do século XVII para o início do século XVIII, nós penso que exemplificamos com a Guerra da Seção de Espanha, por exemplo, a generalização do tricórnio, da casaca, da véstia. Há talvez um termo que defina essa evolução do uniforme, que é o vestuário regimental. Porque a evolução do uniforme está sempre, como nós vimos a dizer, a acompanhar a evolução da arte da guerra. Um acompanha-se ao outro. E ao final do século XVII e o início do século XVIII, com a formação do Estado moderno, que nós também já aqui referimos, temos que sempre, por vezes, ter estas âncoras cronológicas e políticas. A formação do Estado moderno na França e depois espalhando-se pela Europa. Não é? A formação do Estado moderno a nível da governança do Estado moderno. Portanto, um poder central, neste caso ainda sedimentado numa monarquia, monarquias absolutas, embora esclarecidas, com aparelhos de controle do Estado, com as secretarias de Estado, os ministérios, e isso tudo vai acabar por derivar à constituição dos exércitos nacionais, como é o caso do exército francês de Luís XIV, que nós falámos, e dali para a frente. E dos exércitos nacionais que acabam por aparecer por quase toda a Europa. Nós aqui ainda não estamos a falar na formação dos Estados modernos que vão, ou dos Estados unificados. Isso é mais tarde. Sim. Nós até chegamos a aflorar isso noutros contextos, como o surgimento do Estado alemão em 1870 ou do Estado italiano em 1859. Não é isso. Mas a nível do vestuário militar, aquilo é o termo até em inglês é muito interessante. Regimental dress. Isso acontece no caso português e espanhol, e que já vem também da formação do New Model Army em Inglaterra portanto, na restauração da monarquia com Carlos II, mas isto tudo é um processo que vai disparado pelo século XVIII fora, que é, no caso português, a passagem dos antigos terços, e na Espanha, os tércios, para os regimentos. Isso quando é que acontece? Acontece na Guerra da Seção de Espanha, que é um fenómeno que vem do início do século XVIII e se arrasta até 1714 ou 1715, inclusivamente com a perda dos direitos da Catalunha, portanto, com todas as implicações que tem, que a questão dinástica espanhola não se trata só do fenómeno político e da guerra, que é uma guerra quase mundial a nível dentro da Europa. Sim. Embora há quem considere que a Primeira Guerra Mundial não é de 1914, mas a guerra, por exemplo, dos 7 anos, porque se vai processar na Europa e nas Américas, na América do Sul e na América do Norte. Entre quem? Entre portugueses, espanhóis, franceses e ingleses, as potências da época. Não é? Mas antes disso, na própria Guerra da Seção de Espanha, ela traz alterações ao vestuário, que nós já referimos, que é a abertura para esse tal uniforme regimental. E regimental porquê? Porque mesmo a Constituição Militar do Exército Português, e eu acabei agora, há pouco tempo, de adquirir um livro de um autor britânico que fala da Seção de Espanha, que chama-lhe Marlborough's Other Armies, os outros exércitos de Marlborough, que não os que combatem na Europa Central, mas os que combatem em Espanha. Normalmente fala sempre nas campanhas da Europa Central, da Batalha de Blenheim, com o Churchill, ou o antepassado do Churchill, o de Marlborough,
Mas havia outra frente bastante importante, que era a Espanha. Não era a questão dinástica espanhola que estava só, o impacto estratégico interno da Península, mas tudo isso, o impacto que tinha até às casas reinantes no resto da Europa, que é a substituição de uma casa reinante austríaca em Espanha por uma borbónica. Francesa. Ou seja, e o caso da intervenção portuguesa do lado que saiu mal, não é? Dos Habsburgos. E aí é quando Portugal passa a ter uma... Já se consegue dizer que Portugal está a seguir uma moda europeia, a introdução da casaca e do tricórnio, da veste e do calção, da modernização do seu armamento, deixando os piques e os antigos mosquetes de pederneira para a uniformização com os mosquetes de pederneira e com baioneta, à semelhança dos restantes exércitos europeus. Aliás, há alguns erros. Eu atrevo-me a dizer que o livro que eu importei padece, apesar de ser um livro state of the art, padece alguns defeitos, porque o autor não leu alguns documentos que me foram dados pelo René Chartrand, do fornecimento de armamento a Portugal na altura da eleição de Espanha, que contraria um bocadinho o que lá diz, que nós ainda usávamos mosquetes de morrão, quando nós estávamos a receber milhares de mosquetes de pederneiro. É preciso ver as fontes todas. Sim. Nós estamos sempre atrasados em relação aos outros e depois, quando vamos verificar, não estamos. Não estamos. Já se verificou isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, quando recebemos começamos a receber o material em 1943, não é? Material de ponto, exatamente, mas estávamos mal armados. Isso também será tema para ser reabordado de novo, se calhar, em devida altura. Agora, o regimental dress, o vestuário regimental, é um dos grandes, digamos que a nível do vestuário militar, o aspecto regimental é fundamental. Isto não era para fazer poesia, mas pronto. Porquê? Porque regimental diz tudo. Os terços velhos passam a ser os regimentos. Agora, que regimentos? Que tipo de regimentos? Temos os regimentos que fazem parte do Estado moderno, dos regimentos do Estado, mas por vezes ainda estão particularizados ao seu comandante, o regimento do Coronel de Louvidier, etc, etc. Portanto, tem um bocado a ver até com os próprios comandantes que pagaram para erguer ou para armar esses regimentos e que têm uniformes por vezes exclusivos. Mas já não são a maioria. Quando alinhamos o exército no Estado, esses regimentos, apesar de que se calhar têm particularidades de vestuário como uma cor diferente do que é normal, ter um elemento decorativo um pouco diferente do que será o padrão, depois o resto dos regimentos, como é o caso do francês, acabam por alinhar numa uniformidade cada vez mais crescente na cor, na forma. E mais, quando também entramos no século XVIII, o que é que vem em paralelo? Temos uma evolução estrutural, dos terços para os regimentos, para o caso da Península Ibérica, a generalização da estrutura regimental na Europa, e quando dizemos regimental, não é uma unidade como regimento, mas com as subunidades de escalão de batalhão, do escalão de batalhão para a companhia, da companhia para os pelotões. O pelotão talvez um pouco mais tardio. Em Portugal, antes do pelotão, aparecem as esquadras. Porquê é que temos essa mudança estrutural? Porque também temos a mudança tecnológica. Com o abandono como é que o terço funcionava? O terço funcionava como uma imensa massa de piques apoiada por uma certa capacidade de fogo dada pelos arcabuzeiros. Arcabuzeiros ou portadores de armas de fogo. O regimento, apesar de haver regimentos, possivelmente no início do século XVIII ainda andem com piques, mas numa proporção muito, muito baixa. E isso, inclusive, verifica-se na Grande Guerra do Norte entre suecos e russos. Nós temos os anacronismos. Temos, se calhar, piqueiros que já estão com tricórnio, estão com a veste e com a casaca e não estão com capacetes e se calhar com braça, mas limitam-se a estar com pique, enquanto que os camaradas estão fardados exatamente da mesma maneira, mas com mosquete. Portanto, a questão regimental vai atrás, ou acompanha-se com a generalização da arma de fogo ligeira e não só. A uniformização da arma de fogo ligeira, que é o mosquete, de pederneira, com aquela aquisição, peço desculpa estar a repetir-me um bocadinho, com aquela invenção que é a baioneta, parece algo assim, a baioneta é revolucionária porque permite conjugar poder de fogo e poder de choque na mesma arma, e a uniformização dos sistemas de artilharia.
inclusive a própria artilharia, que, por exemplo, no caso português, tinha uma profusão de nomes e a doutrina de emprego era um pouco confusa, quer dizer, eu não sou da artilharia, mas tínhamos os pedreiros e os falcões, e são nomes que até subsistem. Agora, a estrutura regimental da artilharia passa a ter a artilharia de sítio e de cerco, a artilharia de praça, que é a artilharia que responde à de cerco, e a artilharia de campanha, a artilharia que se desloca no terreno, para acompanhar o quê? Os regimentos de infantaria, os regimentos de cavalaria. Os regimentos de cavalaria, por vezes, também vão ter a sua estrutura própria. Ou seja, o regimento de infantaria funciona a nível de escalões de batalhão e companhia, e de esquadras, e posteriormente de pelotões. Os regimentos de cavalaria vão funcionar a nível dos esquadrões, e não do termo da infantaria, e os regimentos de artilharia vão funcionar a nível dos escalões de bateria, ou de meia bateria. Portanto, isto não é só para Portugal, isto é para um padrão europeu que depois é importado por quem? Pelos futuros poderes nas Américas. Ou seja, o futuro exército continental dos Estados Unidos do George Washington não vai inventar nada, vai adotar o sistema europeu, que é quem inventar. É criado num caldeirão europeu, portanto são os regimentos do futuro exército dos Estados Unidos e os regimentos das milícias estaduais. A América Latina também irá ter os seus regimentos. Ou seja, os terços do Brasil são substituídos pelos regimentos no Brasil. Ao fazer isto, quando temos uma unidade concreta, como é o regimento, passamos a ter um uniforme atribuído. Já não vamos ter aquele pastiche colorido que poderia haver dentro de um terço, em que cada um se vestia um pouco como queria. Podemos ter regimentos diferentes uns dos outros em termos de vestuário, mas cada regimento todos vestem de igual. Podemos ter um regimento que é todo de azul, com as suas casacas em azul, e um regimento com as suas casacas em branco, uma cor muito usada, porque eu me apercebi no início do século XVIII por nós, pela Espanha e pelos franceses. Por outro lado, tendo em conta estes contextos desta uniformização que se vai verificando, esta uniformização é geral. É geral na estrutura, como eu disse, é geral no armamento, porque variando as marcas e os calibres, o tipo de arma é o mesmo. O básico da infantaria, que é o mosquete. O básico da cavalaria passa a ser ou a espada que nós consideramos de cavalaria pesada, ou o sabre curvo, que tem até origens na Europa Oriental. Aliás, da Europa Oriental vêm alguns estilos vestimentais muito próprios que vão dar origem a outras tipologias de tropas com mais panache, como são os hussardos. Isto vem da Europa Oriental, dos croatas, da influência do Império Otomano, que acaba por trazer para a uniformologia europeia do século XVIII e XIX estilos que têm a ver com elite. Ou seja, a estrutura regimental uniformiza, mas não deixa de haver o sentido elite, só que agora vai num sentido diferente. Mais da atuação da tropa do que propriamente da elite em termos aristocráticos. Não quer ser que se desligue, e volto a dizer, se querem saber o que é isso, vejam os duelistas do Ridley Scott, que vemos exatamente o que é a panache dos hussardos e o seu talento para o manejo do sabre. E, por outro lado, vemos que dentro dos hussardos há quem tenha origens mais modestas e origens mais aristocráticas. Mas há ali uma certa meritocracia que funciona. Portanto, tudo isto é muito mais... Se há uma uniformização e as pessoas pensam, bom, era tudo muito complicado no Renascimento, porque era tudo muito colorido e vestiam todos de qualquer maneira, isto não quer dizer que tenha ficado mais fácil. A uniformização traz alguma complexidade. Portanto, e com esta uniformização estrutural, tecnológica e vestimentária e cromática e de estilo e de moda que se influencia a moda civil, eu daqui a pouco não tenho medo, vem algo que também já vinha de antes, mas que agora já não é o reaproveitamento. A Revolução Militar do século XVI baseia-se muito no retomar dos velhos manuais do período romano clássicos, em que se adapta à estrutura da falangítica e da legião romana para a realidade renascentista dos terços e dos quadrados, dos piquets, etc. A partir do século XVIII para o século XIX, nós começámos a não ter tratadística, começámos a ter manuais. Nós começámos a ter
digamos assim, a guerra regida por manuais de manobra. Ela já existia no século XVI, a manobra, mas ela é institucionalizada a partir do século XVIII, a manobra das tropas, como manual. Porque estas armas e estes uniformes requerem uma nova ritualização. Porque o uniforme militar está completamente ligado ao ritual. E esta uniformização também ritualiza o gesto, o comportamento e a atitude. Aquilo que nós, no Exército, que eu não gosto de ser tropa, eu nunca disse que estive na tropa, estive no Exército. A questão tão simples quanto isto, que faz parte da pertença, do senso de pertença do grupo e da formação do espírito de corpo que começa no século XVIII. O espírito regimental, que depois passa para o espírito de corpo, a nível mais alargado, a ordem unida. Ou seja, o comportamento do soldado em campo de batalha, a partir do que é pôr-se em posição de sentido, do desfilar, do arma ao ombro, isto é uma descrição muito simples, e até à maneira como manobra no campo de batalha, porque qual vai ser a regra até à Guerra Civil Americana? É como os franceses descrevem, que é la guerre en dentelle, a guerra por filas, ou em colunas. Ou seja, a manobra, o movimento, o choque e o fogo começam a estar perfeitamente definidos em doutrina. E os Estados já começam a formar esse tipo de soldado? Já competia ao Estado a questão da vestimentária, mas estamos a falar de uma situação em que é necessário treinar os homens para determinado tipo de atuação. Os Estados já começam, neste caso eu estou a pensar no serviço militar. O serviço militar já existia ou é nessa altura que começa a ser... O serviço militar, tal como nós o entendemos, é uma invenção não é uma invenção, é algo que vem com a Revolução Francesa, que é com a conscrição, a Nation Zab. Que já o recrutamento antes existe. Não dessa forma tão organizada, como exercício do Estado. Porque o Paulo diz muito bem, a regimentalização das Forças Armadas, da coisa militar, é mesmo uma tarefa do Estado. É uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos Ministérios da Guerra que todos os homens possam vestir. É uma responsabilidade do Estado ter um Ministério da Guerra que preveja o seguinte: a existência dos arsenais. E os arsenais que não se limitam só a fabricar canhões, peças de artilharia. São os arsenais que devem prover ao municiamento, ao armamento, ao vestir, ao alocar, ao preparar, por exemplo, os aquartelamentos, deve prover dos arsenais ou dos trens, que é o escalão abaixo dos arsenais. Isso espalha-se pela Europa toda. Outra coisa que traz a regimentalização das forças militares é o aquartelamento. Nós deixamos de ter exércitos ou forças militares que, por exemplo, que são levantadas para um determinado conflito, como era o caso dos mercenários para o século XVI, e passamos a ter forças militares permanentes. E temos forças militares permanentes em sistemas muito inteligentes. No meu caso português, o espanhol e o do resto da Europa. A primeira linha, que são as forças profissionais, as segundas linhas, que são as milícias, e no caso português, ainda a terceira linha, que são as ordenanças. Coisa que já vem do século XVI. Lá está, para quem pensa que nós andávamos um bocadinho cheios de sono. Não, as ordenações sebásticas, elas próprias são a origem, depois de um sistema a 3 linhas, que dura até a Guerra Civil. Ordenanças, que são a terceira linha que serve de reserva às milícias, e as milícias servem de reserva à primeira linha, aos regimentos regulares. Lá está, coisa que não havia no século XVI. O século XVIII traz a primeira linha, que são as tropas de combate operacionais que passam a estar em quartéis. Lá está. Que é algo que também é trabalhado e não me canso de referir. É algo que é fundamentado no trabalho da arquiteta Maria Antônia Bacelar, que é o quartel Santo Ovídio, já do último quartel do século XVIII para o início do século XIX, mas que vem na senda da construção, de deixar de ter as tropas aquarteladas em lugares provisórios, em tendas ou barracos de madeira ou dentro de fortalezas, e passar a construir aquartelamentos, quartéis. Isso, por exemplo, os prussianos, um dos mais famosos era o quartel em Potsdam, para a infantaria,
já no tempo de Frederico. Portanto, há essa escola de construir edifícios com salubridade, onde estão as camaratas, onde estão as latrinas, onde estão os armeiros, onde está, portanto, não são fortalezas. O quartel surge com o uniforme e o uniforme surge com o quartel como um ponto de concentração de uma força militar para projeção de força. Ela não serve para uma fortaleza, não tem o papel de uma fortaleza. Exatamente. Mas no século XVIII surgem os quartéis, que até hoje são fundamental. De uma força permanente. Obviamente temos os quartéis provisórios, ou os aquartelamentos, que no caso no Iraque ou no Afeganistão temos aqueles áreas fortificadas, ou no caso do Kosovo, que são áreas semi-permanentes, onde eu pude estar na capa fora, que são quartéis semi-permanentes. As pessoas não estão entendendo, estão em contentores, mas que não são contentores dali da Apagloide. São contentores próprios, climatizados para albergar tropas. Portanto, manter o nível de operacionalidade. A invenção é de agora, não. Vamos para trás e vemos que esse nível de operacionalidade é buscado com muita atenção a partir do século XVIII. Ou seja, a partir de uma doutrina militar que é desenvolvida no século XVIII para depois ser outra vez redoutrinada por pessoas como von Clausewitz ou Jomini. Porque não é só a arte da estratégia militar que é aperfeiçoada no século XVIII para depois ser, digamos assim, vertida em toda a sua plenitude nas guerras napoleónicas. É também dar às forças militares que se vestem já de uma forma muito uniforme a visão tática do uniforme e a visão tática a visão estratégica de toda a força militar que se projeta no espaço, constituída por uma série de unidades táticas que têm essa componente visual. O que é que ainda tem o século XVIII e o início do século XIX em termos da unidade vestimentária? A cor. A cor ainda é muito importante e não há uma tentativa de mimetismo, a não ser casos que começam a aparecer no século XVIII, no Canadá, com os Roger Rangers em verde, ou os Rifles em verde, que é esconder na paisagem, porque a guerra a Dontel é guerra em filas. O mosquete só tem um alcance de 50 metros. Portanto, só se podem matar alegremente uns aos outros em massa, em filas de fogo de frente a frente, depois de serem também submetidos a bombardeamentos da artilharia de campanha, cujo alcance também é relativamente pequeno, que dispara à vista, um alcance de 4 km no máximo, 3 km, 2.800 metros. Portanto, é o massacrar das forças a uma determinada distância e depois avançar ou uns para os outros ou uns sobre os outros à carga à baioneta. A doutrina parece simples. A questão é como é que ela é feita. É feita por exemplo, no caso prussiano, é feita de forma descoordenada, não é feita de forma automatizada. Uma das coisas que se vai... As tropas do início do século XVIII, 1720, 1730, 40, até a Guerra dos 7 Anos, vão ganhando cada vez mais disciplina. É outro dos conceitos. O uniforme traz a uniformização do soldado a nível da roupa, a nível do equipamento, vai trazer disciplina. E quanto mais disciplinado for uma força militar, mais ela suporta a inovação tecnológica que é o fogo e o choque. Porque, não vamos dizer, não era fácil ver piqueiros do século XVI vir na nossa direção, mas agora é muito mais difícil aguentar a pé firme uma descarga de 200 mosquetes. Isto é uma realidade até à Guerra Franco-Prussiana. Sim. Para o caso europeu. Porque na Guerra Franco-Prussiana, com armas que não são mosquetes, são espingardas de fecho de culatra, tiro-a-tiro, ainda se continua a fazer avanço em linha. Sim. Sabemos que algumas batalhas, como Sedan ainda tem, ou Metz, ainda tem essa escola napoleónica que rapidamente tem que ser posta de lado. Bem a trincheira. A guerra cada vez se torna mais perigosa. Por exemplo, vem a manobra da infantaria, vem o passo oblíquo. Ou seja, o passo oblíquo não é uma invenção do século XVIII. O passo oblíquo é o que vem do mundo antigo, que é pôr uma força, em vez de andar em frente, andar obliquamente para fazer uma manobra de flanco. A manobra. Só se consegue isto com disciplina. Com tropas indisciplinadas não há possibilidade de movimento. Portanto, a manobra e o movimento acompanham as tropas bem vestidas, por assim dizer.
Portanto, nós não podemos pensar nos regimentos do século XVIII, nas guerras do século XVIII. Há guerra irregular, mas aonde? Isto é o cerne da evolução militar, junto com o uniforme. Mas, há bocado eu falava dos hussardos e dos croatas. Esses fazem a petite guerra, a guerra irregular onde? Na Europa Oriental. Ou então são agregados às unidades da Europa Ocidental para fazer as operações irregulares, as operações de baixa densidade. Por exemplo, a questão da cavalaria. Nós chamamos a cavalaria pesada no século XVIII, é a cavalaria que ataca como a infantaria em linhas de fileiras de esquadrões que atacam, tentando manter a fileira, apesar de estar a passar as bolinhas, a bala rasa da artilharia, a levar com umas cabecinhas e uns cavalos, etc. Mas, pelo lado, vai a cavalaria ligeira, que são, por exemplo, os hussardos, e que vieram a ser, por exemplo, de origem polaca, os lanceiros. Que Napoleão vai usar os lanceiros com profusão. E uma carga de lanceiros é algo que aterroriza. Basta pensar num pequeno episódio do Cerco do Porto em que 25 lanceiros mais o Saldanha conseguem desbaratar um ataque miguelista em 1832 ou 33. E esses aí têm uniformes, os chamados uniformes privativos. Mas não fogem ao padrão. Nós podemos olhar, aquilo realmente é muito bonito. Isto, as imagens que nós depois vamos pôr, os hussardos têm uniformes muito bonitos. Mas se olharmos para a essência do uniforme, ele é igual aos outros, só que tem mais decoração. Percebe onde é que eu quero chegar? Sim. Tem mais ornamentação, mas o fundamento é aquilo. Depois a barretina vai reduzindo de tamanho, e depois acaba por ser substituída por outros tipos de cobertura, como bonés de abas viradas, como é o caso das nossas milícias, ou bonés de abas, no caso das nossas milícias até de 1806, depois tem aqui uma crista de pelo, ou a substituição pela barretina, pelo chaco, os espanhóis até usam mesmo chaco, que tem origem também na Europa Oriental. Os primeiros sacos são trazidos pelas tropas da Europa Oriental, ao qual é acrescentado o quê? Os primeiros não têm viseira, depois é acrescentada a viseira da barretina. E sabe qual é dos primeiros exércitos a adotar a barretina? A nossa em 1806. Ainda andavam regimentos ingleses com os últimos tricórnios do modelo 1793 e nós estávamos em 1806 a generalizar o uso da barretina no exército português. Mas neste caso aqui, se calhar o facto de termos tido uma guerra contra a Espanha não fez com que essa modernização... Está a falar da guerra de 1762. Não sei se foi o fator disputador do facto. Eu acho que também é assim. Por vezes não é só preciso uma guerra, é preciso alguém que viaje pela Europa. Exatamente. Sim. E nós mandávamos... temos um caso muito interessante, o Silvestre Pinheiro Ferreira, que é mandado em 1804 viajar pela Europa para contratar espingardeiros. E possivelmente também deu indicações sobre o que era... Porque, vamos ver uma coisa, o uniforme português é extremamente semelhante ao uniforme prussiano, logo por uma razão, pela herança do Conde de Lippe, que traz o azul Prússia. Portanto, está aberto o caminho para os próximos programas de... Aqui já podemos andar perfeitamente a jogar entre o que é a nossa realidade e a realidade europeia e as pessoas que se convençam. Nós não éramos um exército atrasado em relação ao resto. Nós temos que andar sempre a bater nos lugares comuns, mas não. Sim, é um facto. Era uma lentidão reorganizacional tipicamente portuguesa ou das circunstâncias. Basta ver agora, e termino, nós levamos 25 anos para substituir a G3, que estava em serviço há quase 60 anos. E agora estão-se a fazer quase festas com luminária porque finalmente substituímos a G3. Foi caso único, não. Nós levamos mais 20 anos que o resto da Europa para mudar da pederneira para a percussão. Basta isso. Depois, de repente, vem tudo. O português é assim. Mas pronto, a Regi, mais uma vez... Está a dar o... E nós vamos mandar as pessoas... 5 padaladas da vamos mandar as pessoas fazer o tradicional subscrever, etc. Exatamente, subscrever, comentar... E deixar aberto o espaço para a discussão. E temos também temos, não se esqueçam de procurar a Hora de Ares no Facebook. Temos lá a nossa página, onde partilhamos alguns conteúdos interessantes, previews de programas. Damos algumas indicações sobre não dizemos o tema, mas vamos dando pistas sobre o que é que pode vir aí. E pode-se ir dizendo que haverá surpresas dentro das próximas semanas. Exatamente. Ou meses. Outros virão.
Exatamente. Iremos ter aqui novidades, mas deixamos no ar. Deixamos no ar. Deixamos no ar. Na altura da vida, revela-se. Revela-se. Paulo, sempre a considerá-lo Igualmente, Sérgio. com enorme júbilo. Essa foi forte. É como o introito. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.